Para completar, tem as últimas do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo, falar sobre o Vasco. Li nos últimos dias nas redes sociais muitos torcedores cruzmaltinos reclamando das saídas de atletas da base, em negociações muito baratas ou de graça. Saíram recentemente o volante Lucas Eduardo, o também volante Matheus Ferreira, além do zagueiro Vitão. Levei esse questionamento para um dirigente importante do cruzmaltino. Sobre o Vitão, a resposta foi de que ele deixou o clube para jogar no Pouso Alegre, pequenino clube de Minas Gerais. Zagueiro nascido em 2004, que não tinha uma perspectiva de ser utilizado pelo time principal, até porque ele já estava abaixo do Lincoln, que é 2005, e também do Luiz Gustavo, que é 2006. Então, uma liberação tranquila, sem grandes traumas. Sobre o Lucas Eduardo, também nascido em 2004. Ele vai jogar no Cuiabá por empréstimo com opção de compra de R$1,5 milhão por 50%. O Vasco lembra que ele só fez um jogo pelo profissional em 2023, 2 partidas em 2024 e um jogo em 2025. Sempre em times alternativos e entrando no decorrer das partidas. E aí vale a lembrança de que ele é volante e concorre com Tietê, Hugo Moura, Paulinho, Jair, Matheus Carvalho e Esforça, situação bem parecida ao do Matheus Ferreira, que foi reforçar o sub-20 do São Paulo, liberado de graça com opção de compra de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Preciso te atualizar sobre Lautaro Dias, atacante argentino que não tem conseguido jogar com tanta frequência nessa temporada. Está se recuperando de contusão, não entra em campo como titular desde o mês de fevereiro. E ele tem sido alvo de uma disputa entre clubes nacionais. Bahia, Vasco, Vitória e Ceará demonstraram interesse em contratá-lo por empréstimo. O que eu ouvi tanto do staff do jogador quanto da diretoria cruzeirense é de que não há chance de negócio. O Lautaro está sendo preparado para, assim que tiver 100%, virar uma peça importante do técnico Leonardo Jardim. O argentino foi comprado no ano passado do Independiente Del Valle em operação de $2,7 milhões. Atleta que permanece no clube e tenta melhorar seus números na atual temporada, 6 jogos e 1 gol, apenas 80 minutos em campo. Lautaro caberia no seu time? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Você sabia que o futebol brasileiro tem mais de 150 jogadores profissionais desempregados? No vídeo de hoje faço uma lista completa do 1 ao 11 de atletas famosos e que poderiam caber no seu time e que estão nesse momento sem vínculo com qualquer clube. Vídeo de hoje um pouco diferente. Quero listar jogadores importantes, famosos, que estão sem emprego. Para começar, preciso falar de jogadores que vão fazer parte de uma lista de atletas reservas nessa nossa escalação, beleza? Por exemplo, o Rodrigo Caio, zagueiro que já foi do São Paulo, brilhou com a camisa do Flamengo naquele rubro-negro de 2019, não joga e não tem clube desde a virada do ano. Ele pertencia ao Grêmio depois da saída do Renato Gaúcho, o tricolor gaúcho nem ofereceu uma extensão de contrato. Rodrigo Caio nesse momento tem 31 anos de idade e pelo tricolor, na temporada passada, disputou 5 partidas no time profissional e mais 2 jogos pelo time B. Importante contar que desde 2023 foram apenas 20 aparições. Bora falar agora sobre o volante Zé Gabriel, outro que não vai fazer parte do nosso time principal. Zé Gabriel teve recentemente seu contrato rescindido com o Vasco. Essa rescisão se deu no mês de fevereiro e está meio à disposição. Você lembra do Mário Fernandes? Lateral que surge no Grêmio, vai jogar na Rússia. Fez muito bom papel por lá, é outro jogador desempregado desde a temporada passada. Mário Rui, lateral esquerdo português de 34 anos, chegou a ser especulado em clubes brasileiros, mas segue sem vínculo. Já Dodô, lateral esquerdo, que havia surgido na base do Corinthians, com passagens pelo Santos, entre outros clubes, está desempregado, o vínculo com o Santos não foi renovado e o que mais chama atenção, ele não entra em campo desde 2023. Na temporada passada inteira, esteve a serviço do Peixe, mas não foi utilizado. Só para completar, mais 3 destaques, todos atacantes. O Jô, que recentemente deixou o Itabirito depois de passagem discreta no Campeonato Mineiro. Luiz Adriano, que não entra em campo desde o ano passado, quando acabou não ficando no Vitória. E Alexandre Pato, que ainda não se aposentou, mas também não consegue voltar a jogar. Atleta que
participou pela última vez como jogador profissional no São Paulo de 2023. Agora sim, bora para nossa seleção, jogadores principais, que seriam interessantes para vários dos clubes de futebol no Brasil. Quero começar pelo goleiro que é internacional, Antônio Adán. Esse cara é espanhol, tem 37 anos de idade e seu último clube foi o Sporting de Portugal na temporada passada. O Adán surgiu no Real Madrid, passou por lá um tempão, chegou a depois jogar por Cagliari, Betis, Atlético de Madrid até se acertar com o Sporting de Portugal, onde ficou de 2020 a 2024. Caberia em muitos times daqui, viu? Na lateral direita, Zeca. Jogador formado na base do Santos, hoje com 30 anos de idade, ele teve seu contrato rescindido no Mirassol no mês de fevereiro. E é importante lembrar que o Mirassol, que subiu da Série B para a Série A em 2024, teve o Zeca como titular absoluto. Mas, na virada do ano e com a chegada do Eduardo Barroca no Mirassol, o Zeca perdeu espaço. E foi a demissão do Barroca que acabou se tornando a gota d'água para o Zeca. Ele acabou curtindo e comentando a demissão do Barroca sem demonstrar muito apego nem carinho pelo treinador. Consequência, ele acabou dispensado e não voltou a se reempregar. Na zaga, vou começar com o Rodrigão. Você já ouviu falar sobre esse atleta? Jogador de 29 anos de idade, que recentemente rompeu o vínculo com o Zenit. Atleta avaliado em 3,5 milhões de euros, havia sido esse o valor que o Zenit pagou para contratá-lo do Sochi. Rodrigão chegou a ser especulado nos últimos dias como possível reforço do Grêmio, mas não houve acerto. Atleta revelado na base do Atlético Mineiro e com passagem pelo Gil Vicente antes da transferência para o futebol russo. Companheiro de zaga do Rodrigão será Thiago Heleno, o general. 36 anos de idade, tinha contrato com o Atlético Paranaense até a virada do ano, mas o rebaixamento do Furacão levou o Atlético a não renovar o vínculo do atleta. Thiago Heleno, que disputou no ano passado 52 jogos, 55 na temporada de 2023. Currículo dos mais experientes. Está longe de viver o auge da forma física e técnica, mas ainda consegue queimar uma lenha. Jogador que tem sido inclusive alvo do Náutico. Bora falar agora sobre a lateral esquerda. Jorge, atleta que defendeu o Palmeiras, entre vários outros clubes, formado na base do Flamengo, está desempregado. Seu último vínculo foi justamente com o Verdão. A rescisão do contrato se deu em setembro do ano passado. E essa rescisão acontece porque nem pro CRB, para onde ele esteve emprestado, o Jorge conseguiu performar. Por lá foram 10 jogos e apenas 2 assistências. O Jorge ficou mais na reserva do que como titular de uma equipe que brigou contra o rebaixamento na segunda divisão. O CRB se manteve na Série B, mas o Jorge acabou devolvido para o Palmeiras e teve seu vínculo rescindido. Não tem problemas financeiros, até porque a rescisão está garantindo até dezembro desse ano pagamentos poupudos do Verdão. Bora falar agora sobre meio-campistas. Quero começar com um ex-jogador do Manchester City, Fernandinho, brasileiro de 39 anos de idade, outro que não renovou seu contrato com o Atlético Paranaense depois do rebaixamento do CAP. Na temporada passada, 46 jogos, 8 gols e 7 assistências. Fernandinho chegou a ser especulado nesse ano como possível reforço do Santos, seu time do coração, e também do São Paulo. O tricolor alega que pensou no Fernandinho quando ele decidiu trocar o Manchester City por um clube brasileiro 2 anos e meio atrás, mas a opção do Fernandinho, até pela relação com o Atlético Paranaense, foi de voltar para Curitiba. Fernandinho caberia no seu time? Já o outro meio-campista é dos mais famosos, Paul Pogba, francês de 32 anos de idade e liberado para jogar desde 11 de março. Foi recentemente que acabou aquela punição de 2 anos por conta de uma suspensão causada por doping. Atleta que rescindiu no ano passado o seu contrato com a Juventus, ou seja, está livre para voltar a atuar. Pogba que não entra em campo desde 3 de setembro, seu último jogo, obviamente, com a camisa da velha senhora. Importante contar que o Corinthians negociou com o Pogba, chegou a apresentar proposta oficial, contou com a ajuda do Memphis Depay na tentativa de convencimento do atleta. Pogba também deu a letra de que poderia vir para cá, fazendo uma série de postagens relacionadas ao Brasil. No final das contas, Pogba recusou o convite corintiano e segue à disposição do mercado. Para completar o meu trio de meio-campistas, a gente vai jogar num 4-3-3, vou de Rafinha Alcântara. Atleta de 32 anos de idade que já foi convocado para a seleção brasileira principal. O currículo dele é importante. Jogador revelado no Barcelona, com passagens por PSG, Inter de Milão, além de idas para o Celta da Espanha e mais recentemente para o Al Arabi do Catar. Foi inclusive lá no Catar só a última participação, ele está livre desde junho de 2024. Rafinha Alcântara já foi especulado em alguns clubes brasileiros.
Aquele em que mais se falou da possibilidade de o Rafinha ser contratado foi o Flamengo, mas no final das contas não houve acordo. Jogador que nos tempos áureos tinha bastante capacidade física e também técnica, só para lembrar, Rafinha Alcântara é o irmão mais novo do Thiago, que já se aposentou, ambos filhos do Mazinho, ex-jogador da seleção brasileira. Bora falar agora sobre atacantes, quero começar com alguém que já foi rei da América em 2017. Já sabe de quem estou falando? Luan. Atleta que, em passagens recentes por Corinthians, Santos e Vitória, foi uma verdadeira negação. A verdade é que o Luan decidiu abandonar a carreira de atleta, ainda como profissional, vestindo a camisa do Grêmio. Foi comprado pelo Corinthians por 29 milhões e meio de reais e não jogou nada pelo Timão, nem nos empréstimos para Corinthians e Vitória. Está livre e solto para jogar desde abril de 2024. Teve propostas das séries B e também A, mas acabou que não houve acordo. Imagina-se que o Luan pode anunciar a qualquer momento sua aposentadoria. Ele tem morado em São Paulo, mas é visto com alguma frequência em São José do Rio Preto, onde mantém parte da sua família. Luan, que nos tempos de Grêmio era muito acima da média, mas que depois não conseguiu vingar. Já o nosso centroavante será Diego Costa. Jogador que já foi da seleção espanhola, 36 anos de idade, seu último clube o Grêmio. Na temporada passada, não dá para dizer que o Diego Costa brilhou com a camisa do tricolor. Foram 26 jogos, 8 gols e 5 assistências. Nem o Grêmio nem o Diego se animaram por uma prorrogação do vínculo e ele ficou livre para escolher seu próximo destino. Já havia passado recentemente por Botafogo, Wolverhampton e Atlético Mineiro, sem fazer grande barulho por nenhum desses clubes. Pela seleção espanhola, 26 jogos e 10 gols marcados. Para fechar a nossa seleção, Mariano Dias. Esse é um atacante da República Dominicana, mas naturalizado espanhol. 31 anos de idade, desempregado desde o fim da temporada europeia passada. Ele havia disputado pelo Sevilla 13 jogos sem nenhum gol marcado, a maior parte da carreira desse atleta no Real Madrid. Jogador formado na base do Real, que esteve emprestado ao Lyon, onde conseguiu uma temporada 2017-2018 próxima da perfeição, com muitos gols e assistências, que o credenciaram a voltar para o Real. Mas, entre 2018 e 2023, com a camisa do time mais vencedor do mundo, o Mariano Dias não conseguiu vingar. Acabou indo para o Sevilla e desde então está desempregado. Tenho certeza que também no futebol brasileiro faria barulho. E você, de todos os atletas que eu listei, se interessou por algum, já usa o espaço para comentário para dizer quem que você queria e quem você descarta do seu clube do coração. Não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E aí, torcedor vascaíno, o Vasco passando por uma grande reformulação, a torcida não gostou, né, dos jogadores da base que foram liberados, né, alguns jogadores liberados, outros vendidos por valores muito abaixo, né, da expectativa, o Vasco se desfazendo de alguns atletas da base. Claro que muitos deles não tinham tanta oportunidade de despontar um pouco mais, estavam com idades próximas ele já a vencer, né, da idade do sub-20, o Vasco se desfazendo de alguns jogadores. E o torcedor fica um pouco chateado, né, porque não vê a molecada da base do Vasco despontando na equipe principal. E o Nicola trouxe aí alguns jogadores, né, disponíveis no mercado. E a gente pede aí sua opinião, se algum deles caberia no Vasco para poder chegar aí e fazer algum barulho, né, na equipe principal ou para ser reserva de imediato, para botar pressão nos titulares. Deixa aí sua opinião, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.